Tratamento da retocolite ulcerativa. Meu nome é Fernando Braz, sou coloproctologista e neste vídeo eu vou falar com detalhes o tratamento da retocolite. Se você chegou até aqui é porque já assistiu a parte 1 desse vídeo, no qual eu falo sobre o que é retocolite, quais são os principais sintomas e como é feito o diagnóstico. Se não assistiu, assista, porque vai fazer parte do entendimento desse segundo vídeo. Recordando as características da retocolite, nós sabemos que ocorre a inflamação do reto, da parte interna do reto, respeitando a mucosa e a submucosa. Então, vai haver uma inflamação que vai subir progressivamente todo o intestino grosso e inflamando esse 1,5 m de intestino. O quanto isso vai ser inflamado, ou seja, a extensão da inflamação, é quem vai definir o tipo de tratamento que nós vamos fazer. Então, por exemplo, pacientes que têm somente a retite ulcerativa, ou seja, a inflamação só no reto, no final do reto. Esses pacientes, muitas vezes, nós conseguimos fazer um tratamento tópico local. Já os pacientes que têm uma retite e uma colite, já tem uma inflamação de todo o lado esquerdo do cólon. Esse paciente vai precisar de tratamento tópico, colocando o remédio diretamente dentro do reto e um medicamento via oral. Já pacientes que têm o comprometimento de todo o intestino grosso, esse paciente vai precisar de um tratamento mais incisivo. Associado a essa variável, que é a extensão da doença, nós também temos que ver o quão intensos são os sintomas desse paciente. Então, relembrando os principais sintomas, que é diarreia ou oscilação do hábito intestinal, sangue e muco nas fezes, além de dor abdominal incólica e perda de peso. O tratamento da retocolite, ele é dividido essencialmente em tratamento clínico medicamentoso e o tratamento cirúrgico. Já vou me adiantar aqui e dizer que o tratamento cirúrgico ele só é necessário nos casos muito graves ou nos casos em que não houve uma resposta ao tratamento clínico. Então foi iniciado o tratamento com medicamentos antes e é um paciente que não teve resposta ou que a resposta foi perdida ao longo do tempo. Ele precisou ser operado por uma complicação da doença. Em relação ao tratamento medicamentoso, nós sempre pensamos no sentido de uma pirâmide, ou seja, os pacientes vão começar um tratamento subindo essa pirâmide, que nós chamamos de tratamento step-up, degrau por degrau dessa pirâmide. Então, nós começamos sempre utilizando medicamentos que nós chamamos da classe de aminosalicilatos, que são as mesalazinas, que são comumente conhecidas, que podem ser utilizadas pelo reto, na forma de supositório ou na forma de enemas, que é um líquido que vai subir de baixo para cima e ajudar a desinflamar o reto e o comecinho do sigmoide, ou utilizada na forma de comprimidos via oral, que também tem alguns tipos de apresentação, tipos de comprimido, que alguns são grânulos, outros são comprimidos de liberação lenta, e que essa mesalazina vai agir, ou a sulfasalazina, que está dentro da classe dos aminosalicilatos, ela vai agir desinflamando o intestino grosso e o reto. Nós também temos a opção de utilizar corticoides para ajudar a desinflamar o intestino, mas que não devem ser utilizados de forma contínua na manutenção. Os corticoides nós tentamos reservar sempre para o começo do tratamento, para controle de sintomas ou quando nós temos reativações da doença. Outra opção de tratamento, já subindo um degrau na escala de tratamento, é a utilização de imunossupressores, como a azatioprina. Esses imunossupressores, eles têm a ação de agir diretamente na imunidade do paciente. Então, eles rebaixam a imunidade do paciente. E esse rebaixamento vai fazer com que haja uma menor inflamação e uma supressão da inflamação na parede do intestino. Agora, na nossa última parte da pirâmide de tratamento, o último degrau, nós temos a terapia biológica, ou também chamada de terapia com anticorpos monoclonais. Essas substâncias têm a capacidade de bloquear a inflamação em locais específicos,
A inflamação é um processo muito complexo e o seu entendimento também, mas nós sabemos que existem pontos estratégicos entre a comunicação dos glóbulos brancos da nossa imunidade que são possíveis de intervenção e bloqueio. E é aí que age a terapia biológica. Ela bloqueia esse processo de inflamação e para o processo de destruição do intestino causado por essa inflamação. A escolha de qual biológico a ser utilizado na retocolite, ele precisa ser uma decisão individualizada. Então, nós personalizamos o tratamento para cada paciente, porque as variáveis são múltiplas. Dentre elas, nós temos pacientes que já tiveram câncer, pacientes que são idosos, pacientes que são crianças, pacientes que já fizeram uso de outra terapia biológica, pacientes que já foram operados ou não operados. Então, nós precisamos juntar tudo isso para tomar a decisão de qual biológico nós vamos introduzir. Em relação a possíveis efeitos adversos ou complicações relacionadas ao uso desses medicamentos. Como vocês podem imaginar, essas medicações elas têm um impacto importante na nossa imunidade. Desta forma, as duas intercorrências, que felizmente são menores do que nós imaginamos, que podem ocorrer, são infecções oportunistas e o desenvolvimento de câncer. Mas são medicações seguras e que nós vemos essas intercorrências raramente. Uma pergunta frequente que os pacientes me fazem é em relação a potenciais efeitos adversos ou complicações dos imunossupressores e da terapia biológica. E como vocês podem imaginar, a ação direta e indireta no delicado sistema imunológico pode trazer sim intercorrências. As duas complicações que podem ocorrer são infecções oportunistas e o desenvolvimento de câncer. E é fácil de entender isso, porque é a própria imunidade que combate as infecções oportunistas e que combate as células defeituosas do câncer. Dessa forma, é um ponto de preocupação nosso. Mas, felizmente, essas são intercorrências raras e os tratamentos, eles são efetivos e seguros. Em relação ao tratamento cirúrgico, o que eu posso dizer para vocês é que ele é reservado para os pacientes que não tiveram uma boa resposta ao tratamento clínico medicamentoso ou que não foram tratados adequadamente. Porque o intestino inflamado cronicamente, ao longo de muitos anos, ele vai se tornar defeituoso, ele vai ter sequelas nele. A parede vai ficar mais grossa, ele vai deixar de ter uma capacidade de absorção e ele pode estreitar, fazendo as estenoses, dificultando a passagem das fezes. Outro problema que pode ocorrer é o intestino inflamado cronicamente, ele aumenta muito o risco de câncer coloretal. E nós acabamos tendo que tirar, muitas vezes, o intestino grosso por apresentar já um pré-câncer ou um câncer já instalado. Nós temos 3 opções de tratamento cirúrgico para retocolite ulcerativa. A primeira delas é retirar todo o intestino grosso e o reto, que nós chamamos de proctocolectomia, e fazer uma ileostomia terminal. E essa ileostomia vai ser definitiva. Então o paciente não vai ter mais nada do intestino grosso e do reto. O conteúdo fecal vai passar somente pela bolsinha de ileostomia. A outra opção é tirar todo o intestino grosso e manter o reto. Essa opção, de certa forma, é interessante porque nós mantemos a capacidade de continência do reto. O paciente consegue manter a continência fecal, ele consegue manter a capacidade de segurar as fezes. A terceira opção de tratamento cirúrgico é a confecção de uma bolsa ileal. Nesta técnica, nós retiramos todo o intestino grosso, retiramos o reto e é mantido somente o canal anal e o esfíncter anal. A partir daí, nós pegamos o ilho terminal e sanfonamos ele. São feitas várias costuras e é feita uma verdadeira bolsa. E essa bolsa é acoplada no canal anal e esfíncter anal para o paciente ter uma certa capacidade de continência fecal e principalmente para as fezes líquidas. E o paciente vai passar a evacuar do ilho para o ânus. Quando nós vamos fazer uma proposta de tratamento cirúrgico para o paciente e damos as opções de tratamento, a pergunta que sempre vem é qual que é possível controlar mais as fezes? Qual é possível de controlar e ter algum grau de continência fecal? Sem dúvida, a melhor delas é a que nós retiramos somente o intestino grosso e mantemos uma parte do reto. Porque o reto ele vai ter uma capacidade de armazenamento muito maior do que a bolsa ileal.
e uma capacidade de armazenamento que não existe na ileostomia terminal. Qual que é o porém dessa técnica? É que nós vamos ter que continuar vigiando esse coto retal, essa parte do reto que ficou, porque ela pode se manter em atividade de doença, ela pode continuar inflamada. Então, exige a manutenção da vigilância do paciente e muitas vezes a manutenção do tratamento. Espero que este vídeo tenha sido importante para você, que tenha trazido informações úteis para o entendimento da doença. E lembrando que o diagnóstico precoce e o especialista na área com experiência em doença inflamatória intestinal é fundamental para o sucesso do tratamento. Se não curtiu o vídeo ainda, curta e siga o canal para mais informações. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários.